Motivo de alegria, né, irmãos? Estarmos na casa de Deus. Deus é fiel e é soberano. Aquele que tem ouvidos, né, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o Senhor já está falando com a igreja. E eu creio, irmãos, e Ele está testificando em meu coração, desde a hora da oração, irmãos. Eu estou sentindo um calor muito grande neste altar essa noite, irmãos. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Abra a tua Bíblia, a tua espada aí. 2 Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20, vou estar lendo do verso 1 até o verso 11. É noite de mudanças, né, irmãos? Noite de graça de Deus para algumas portas e algo novo que Ele vai fazer em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e o tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Glória a Deus. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Pai, aqui nós lemos, Senhor, a tua palavra, Pai querido, Pai amado, mas é o Senhor quem dá o entendimento, é o Senhor que prepara o coração. Pai querido, Pai amado, que a tua palavra, Senhor, venha reinar sobre o nosso coração hoje, Pai. Pai querido, Pai amado, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra faça morada, Senhor, e produza, Senhor, o resultado, Senhor, a qual o Senhor, Pai, está enviando a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu estou atento, né, irmãos, desde a palavra inicial, né, que foi de Isaías, quando
o rei morre, Azaquias e Isaías entram no templo, né? E nós vemos morte. E quando o irmão Marcelo, no testemunho dele, que ele falou de Eclesiastes, deixei até marcado aqui também, né? Porque há tempo para todas as coisas, tempo de nascer, tempo de morrer, morte de novo. Mas graças a Deus, né, irmãos? Quando a gente está com o ouvido ao Senhor e o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor, Ele não faz surpresa, irmãos, Ele avisa. Ele avisa, irmãos. Muitas das vezes a gente fala, não, o Senhor faz surpresa, mas Ele avisa. Ele avisa no teu coração, Ele avisa no teu sentimento, Ele avisa por dentro de você que algo vai acontecer com você. Ele avisa, irmãos. De uma forma ou de outra, Deus, quando Ele tem algo para fazer na tua vida, Ele te avisa, irmãos. Aleluias. E aqui nessa parte de 2 Reis, quando o rei Ezequias, né, ele está lá no seu reinado, e o profeta de Deus, ele entra, né, Isaías, ele entra, porque Ezequias, ele tinha adoecido, e vemos aqui que ele estava com uma chaga, e que logo depois vemos aqui que Isaías ordena a pôr uma pasta de figo. Nós vemos uma doença aqui, aleluias, mas teve o aviso de Deus para Ezequias. E o mais que eu gosto de ver na palavra de Deus é o tratar de Deus com aquele que é escolhido de Deus, com aquele que anda reto nos caminhos de Deus, porque há alguns pontos aqui que nós vamos tratar aqui nessa noite, que Deus vai tratar comigo, que vai tratar com você, que é muito importante, irmãos. Aleluias. E quando Isaías fala para Ezequias colocar a sua casa em ordem, é um choque, né, irmãos? Porque a pessoa, ela já está doente, ela já recebe a notícia da morte, certamente morrerás. É uma palavra de impacto, irmãos. É uma palavra que machuca a alma, que machuca, porque a gente quer ver a obra do Senhor, a gente quer fazer a obra do Senhor, e ele aqui numa posição grande, um rei de uma grande nação, que tinha promessas, que estava aos pés do Senhor, que clamava ao Senhor, e Ezequias fala na palavra que ele foi reto ao coração do Senhor, e ele colocou a casa em ordem, como a gente fala, ele derrubou postes ídolos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, foi testemunho para Deus. E quando Ezequias ele recebe essa notícia, ele vai orar, ele vai falar com Deus, a primeira coisa que ele faz, ele vai falar com Deus, e ele vai colocar a vida dele perante a face de Deus. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, conversando com Deus, Senhor, se servido de te lembrar, olha só, de te lembrar, se for da vontade do Senhor lembrar, lembrou, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Olha só como é que ele rasga o coração para Deus, como eu andei com o coração perfeito a ti, Senhor. E continua dizendo, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias, e a palavra fala, muitíssimo. E chorou muitíssimo. Aqui nos relata a palavra de Deus. A frase, a vida que ele coloca diante de Deus, ele coloca o coração diante de Deus, e ele chora muitíssimo, muitíssimo, porque aquela palavra de morte, ela veio ao impacto do coração dele, porque quando nós recebemos uma notícia dessa, irmãos, a gente não sabe nem por onde começar. Se a gente já fica doente, irmãos, e a doença, muitas doenças já abalam a nossa estrutura, imagina uma doença de morte, uma doença que fala assim, não, você certamente morrerás, e vindo da boca do profeta, ainda que veio a mão de Deus, para falar contigo, e às vezes uma unha do nosso pé já machuca, uma dorzinha na coluna, né, irmãos, já nos tira a graça, a gente já fica assim meio nervoso. Imagina receber essa notícia de morte, irmãos, aleluias. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta, oh glória, volta,
Eu já ouvi muitos pregadores falando que a oração de um justo, ela pode, em muitos seus efeitos, ela pode mudar até a profecia, mas aqui eu falo, não mudou a profecia. O choro de Ezequias, o andar reto de Ezequias, o muito choro, o coração perfeito para Deus, não mudou o profeta, mudou o coração de Deus. Aleluias, oh maravilhas. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas essa palavra vai para você agora. Eu não sei o que você está passando, o que você está pedindo, quais são as tuas lágrimas, qual é a tua petição, mas em nome de Jesus Cristo eu falo para a tua vida: ei, o Senhor está de olho, e o Senhor nesta noite Ele fala, vai mudar alguma coisa aí na tua vida, vai ser bom, perfeito e agradável ao Senhor o que Ele vai fazer com a sua vida. Aleluia, é vontade permissiva de Deus, ela vem em nossas vidas e muitas das vezes nós não entendemos o impacto da notícia, o impacto da doença, mas quando nós choramos aos pés do Senhor, quando nós rasgamos o nosso coração, quando nós sabemos ao Deus que nós servimos, é Ele quem faz a obra em nossas vidas. Aleluia, porque Ezequias chorou muitíssimo, muitíssimo, e colocou o coração. E aqui nesta hora, quando Isaías ele recebe a função de novo de boca de Deus, e ele diz assim, Deus diz para ele, volta lá, tá bom Senhor, vamos lá, e no meio do caminho Deus foi dando o que Isaías ia falar para Ezequias. Aleluias, isso é perfeito, irmãos, é vontade de Deus soberana sobre esta vida e sobre a nação dele, porque Deus, quando começa a fazer uma obra, irmãos, não é só para mim, não é só para você, não é só para a sua família, é para a nação dele, pastor GR. Quando Deus ele tira de um canto e põe no outro, é para a vitória da nação do Senhor. Aleluia, oh glória. Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Olha isso, hein? Assim Deus de Davi teu pai. Olha que testemunho lindo. Aleluia. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Irmão Marcelo, testemunho. Aleluias. Por que subir à casa do Senhor é testemunho? Porque as coisas que Deus faz, irmãos, é para nós falarmos, é para nós abrirmos a nossa boca, é para falar que Ele é Deus, que Ele é Rei, que Ele é dono do nosso coração, que Ele é dono da nossa alma, e é Ele quem faz a obra em nossas vidas. Aleluia. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria, olha só, não é só cura, irmãos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Testemunho de novo, aleluias. Não foi só cura, foi livramento. Por amor de mim mesmo, o Senhor fala, por amor de mim e por meu servo Davi. Aleluia, isso é forte demais, irmãos. Isso é forte demais. Por amor de mim, diz o Senhor, e por amor de Davi meu servo. E disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. E o tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Diga glória a Deus. E ele sarou, diga glória a Deus. E ele sarou porque amando de Deus, e o profeta abriu a boca, e ele chorou, e ele rasgou o coração. Deus faz a obra por completo, e ainda acrescenta coisas a mais para aqueles que servem ao Senhor. Aleluias. Mas sempre vem, né? Aquele negócio nesse tempo aqui, o povo pedia, né? Um sinal. E nesse tempo tem crente também que pede sinal, né, irmão? Não confia muito. Nesse tempo não é confiança, mas naquele tempo era que Deus viesse afirmar mesmo com o anel dele, pá, não, vai acontecer.
E queria alegrar, Ezequias queria alegrar o coração, ele queria ver algo diferente da parte de Deus. Nós somos assim também, irmãos. Nós queremos ver algo diferente, nós queremos ver um sinal de Deus em nossas vidas, porque muitas das vezes a nossa fé é pouca, irmãos. E ainda Deus, Ele fala aqui nessa noite para mim e para você: porque tão pequena fé? Eu sou o mesmo de ontem, eu sou o mesmo hoje, e você sempre o mesmo Deus. Eu vou curar do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, não é do teu jeito, é do meu jeito, diz o Senhor dos Exércitos. Oh glória! Às vezes queremos que é do nosso jeito, irmão Marcelo. Às vezes queremos que é do nosso jeito, irmã. Às vezes, pastor, queremos que é do nosso jeito. Mas o Senhor nos surpreende. O Senhor tem coisa nova para fazer na minha e na sua vida aqui nessa noite. Ele vai te surpreender do jeito dele, não do teu jeito. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! E ainda Ezequias quer um sinal, né, irmãos? E Ezequias, ele tinha um relógio do sol, e Isaías fala para ele: não, vai voltar 10 graus. Aí Ezequias fala assim: mas desse jeito aí é fácil, porque o sol está ali, o sol vai vir para cá, vai fazer 10. Então tá bom, Ezequias, eu vou fazer a sombra, eu vou pedir para Deus fazer a sombra voltar 10 graus. Ei, irmão, aleluia! E quando Ezequias vê a mão mais maravilhosa do universo pegar o globo terrestre, porque eu creio na palavra, irmão, se a palavra diz, está feito, foi Deus quem fez, e a mão mais maravilhosa do universo pegar o globo terrestre e voltar 10 graus, irmãos, ó, sente a mão de Deus assim, ó. E Ezequias vê o relógio com o sol natural indo para frente, e ele vê a sombra voltando 10 graus, irmãos, tipo assim, 12:10, aí ele vê meio-dia, ele vê a sombra voltando assim, ele fala: Jesus amado, se é eu, irmão, se é você, irmão, nessa hora aqui que eu vejo o sol voltando, é um reteté, porque eu sou pentecostal, é língua repartida, é fogo descendo do céu, irmão. Aí o negócio ia pegar e eu ia falar: é, sangue de Jesus tem poder, aleluias. Mas aqui era rei, irmãos, o rei Ezequias. Então Deus estava afirmando com ele mais uma palavra, que ele continuava sendo Deus com ele, porque a palavra de Deus foi, e ele queria um sinal, e Deus mandou um sinal para ele, e a obra de Deus foi por completa, aleluias, oh glória. Mas o que eu gosto, irmãos, e que eu vejo nessa palavra, irmãos, do primeiro ponto é o testemunho, irmãos, porque tem um testemunho para homem e tem um testemunho para Deus, e tem um peso muito grande nesses dois testemunhos. Porque quando nós fazemos a obra visando o olho do homem, porque muita gente hoje, irmão, está fazendo a obra visando o olho do homem, visando status, visando posição. Não, irmãos, a queda é muito rápida, o tombo é feio, a obra de Deus não é por aí. Agora, quando o testemunho é de Deus, quando você rasga, fala: Senhor, eu andei reto, eu fui muitíssimo pelo Senhor, eu quebrei as estatutos e trabalhou para Deus e não para o homem. Aí sim, irmãos, a obra de Deus começa a andar, começa a fluir, a surpresa de Deus acontece, e o teu ministério vai crescer em nome de Cristo Jesus, porque é com Deus, irmãos, é testemunho com Deus, aleluia, oh glória. E o testemunho, né? Quando Ezequias chegar: Senhor, se servido te lembrares. Olha isso, irmãos, se servido te lembrares que eu andei reto, eu fui puro de coração na tua obra, Senhor. Você acha que o Senhor não lembrava de Ezequias? Quando a gente é reto, quando a gente é puro de coração, irmãos, o Senhor se lembra de nós, sempre vai se lembrar. Mas vai partir da vontade dEle, o que Ele tem para fazer na minha vida, mas tem um tempo determinado por Deus para fazer a obra na tua vida, porque Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele entra lá no nosso íntimo, no profundo, aonde só nós conhecemos, Ele entra, irmãos, Ele entra lá dentro e vê, verdadeiramente, mas agora você vai entrar no meu tempo. Muitas das vezes é para ver a nossa reação, irmãos. Levante a tua mão, levante a tua mão.
Porque Deus vai te abençoar, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vontade, Ele conhece o teu interesse pela obra dEle, Ele sabe muito bem o que você tem em teu coração para a obra dEle. Então, descansa no Senhor, porque Ele vai começar a levantar a boa mão dEle, para te dar sossego, para te dar paz, para te dar tranquilidade, para você crescer na obra dEle. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Paz e tranquilidade. Porque Ezequias precisava de paz e tranquilidade, porque a palavra veio de morte, e Deus olhou, e ele foi e falou: testemunho, Senhor, eu fui reto, de puro coração eu te servi, Senhor. Se o Senhor lembrares, olha só, para você ver como é que entrou tão fundo no coração essa notícia da morte. Se tu lembrares, né? Como Jó fala: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Se for da vontade de Deus, eu vou para o meu Pai, e a obra continua. Aleluias. É confiança, isso é confiança em Deus, aleluias. E quando nós temos confiança em Deus, irmãos, Deus Ele faz coisas sobrenaturais em nossas vidas, aleluias. E testemunho, irmãos, né? E quando Ele fala do coração, que lindo, aleluias, diante de ti em verdade e com um coração perfeito, irmãos. E a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de meio coração, de um quarto de coração, de um décimo de coração. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. E o testemunho tremendo de Ezequias foi buscar ao Senhor de todo o coração, porque ele rasgou o coração para o Senhor: se lembrares de mim. E ele buscou ao Senhor, e a palavra diz que ele chorou muitíssimo, aleluias. Você está chorando aos pés do Senhor, irmãos? Você está chorando? Aleluias, porque a obra do Senhor é assim, irmãos. Vai buscando, vai chorando, vai buscando, vai chorando, vai buscando, vai chorando. Mas em Eclesiastes 3, como diz o irmão Marcelo, tem o dia do testemunho, tem um dia da alegria, tem o dia de pular, tem o dia de cantar o hino da vitória. E eu falo aqui para muitos irmãos que estão aqui agora, que está chegando a hora de cantar o hino da vitória. Deus está mudando o quadro, Deus está mudando a situação, Deus está dando vitória, Deus está abrindo porta, Deus está fazendo a vontade soberana dEle sobre a nossa vida, aleluia. E quando o profeta Isaías volta, e o choro foi, então, é assim, e daqui 3 dias ainda tu vai lá, e vai estar testemunho lá, viu, Ezequias. Aí ainda ele pede um sinal do relógio, e a volta, e a sombra volta, né, declina-se 10 graus, aleluia. E a parte de Deus foi feita, e disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Aleluias. Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. O Senhor cumprirá, irmãos. E quando nós falamos que o Senhor cumprirá a palavra dEle, é que nem nós estamos estudando aqui sobre a isca, né, pastor Jerry? Quando o Senhor tem obra, quando o Senhor cumprirá, o inimigo ele se levanta contra nossas vidas, irmão. E eu gosto de ver essa parte daqui da palavra, que o Senhor disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga dele, e ele sarou. E ainda veio o acrescento, e Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal a que o Senhor me sarará? Aleluias. Mas o Senhor disse também, e volta e dizes a Ezequias, aleluia, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas,
eis que eu sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha aqui, o mais um acrescento: e das mãos do rei da Síria te livrarei. Porque o Senhor já tinha ido lá na frente, irmãos, já sabia que Ele ia curar, que Ele ia estar bem, que Ele já tinha dado o acrescento de que o rei da Síria iria se levantar contra a nação de Israel. Porque quando nós estamos bem, irmão, o inimigo ele se levanta, mas o Senhor se levanta lá na frente ainda, e já dá vitória ao seu povo. O que eu quero dizer para você é que o Senhor está curando a nossa alma, o Senhor está curando o nosso coração, e ainda está dizendo lá na frente: eu estou contigo para te dar a vitória, aleluia, oh glória. E te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, diz o Senhor, e por amor de Davi, meu servo. O Senhor usa 2 vezes por amor de Davi, meu servo. Testemunho de novo, né, irmãos? Quando nós temos testemunho com Deus, quando nós andamos retos no caminho do Senhor, quando nós andamos de coração puro para o Senhor guarda a nossa vida, o Senhor guarda a nossa história. Vem luta, vem. A morte pode chegar e bater na tua porta? Pode, mas está na mão do Senhor a nossa vida. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para falar para você, que independendo da notícia que você receba, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, Ele continua sendo fiel, irmãos, para guardar a sua igreja. Ele continua sendo fiel para guardar a sua vida. Ele continua sendo fiel para acrescentar mais ainda ao seu ministério. Ele vai continuar sendo fiel, irmãos, comigo ou com vocês, na onde nós formos, porque é Ele que é a nossa força, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. E eu gosto muito dessa parte, que quando Isaías volta e fala ao rei Ezequias: e o Senhor acrescentará mais 15 anos. E por dentro, né, pastor? Se a gente não sabe a hora que a gente vai, né, irmãos? O rei Ezequias ali, ele já começou a contar 15 anos, né? No 14º ano ele já começou a ficar com mais medo. Mas a obra de Deus é perfeita, né, irmãos? Aleluias. Mas é difícil, né? É difícil, né? Mas só de saber que aquela chaga que ele tinha era para a morte, que o Senhor acrescentou mais 15 anos, é glória a Deus, né, irmãos? Porque foi mais 15 anos, aleluias. Mas tem acrescento aqui para nós, aqui como igreja, e eu quero falar uma coisa aqui para vocês, da parte de Deus. Não importa como é que vai ficar a governança e a presidência desse país, o que importa, irmãos, é que a mão de Deus é sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé. Pode vir a luta que for, irmãos, porque o Senhor me falou aqui agora, vai ficar difícil, pastor Jair, mas a mão de Deus vai dar vitória. E o Senhor falou no meu coração: nada é fácil, irmãos, tudo é conquistado, porque se você afrouxar muito, a gente não dá valor àquilo que o Senhor tem para com a nossa vida. Tudo que você afrouxa, irmãos, não tem o mesmo gosto de vitória. Agora, quando aperta e quando o Senhor põe a mão, irmãos, tudo é para a honra e glória do Senhor. É de coração que eu falo aqui para vocês, é com gosto, irmãos, e o Senhor vai dar vitória à igreja dele, diz o Senhor dos Exércitos. Os olhos do Senhor estão sobre a igreja dele, irmãos, sempre esteve e sempre estará, até o dia, irmãos, em que Jesus vier. Aleluias, o Senhor está guardando a sua igreja, e o Senhor acrescentará mais a sua igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Assim eu agradeço a oportunidade, irmãos, e as palmas louvam ao Senhor. Aleluia.